Aleluia, diga glória a Deus. Dando continuidade ao nossa campanha contemplação, admiração, amnésia. Ibrahim, tá bom aqui, Ibrahim? Agora, vamos orar a Deus, vamos colocar diante de Deus, porque é Deus quem vai falar, não é o Marcinaldo. O Marcinaldo está até no estilo Sam, né? Eu disse para ele, é estilo Sam, mano. É porque eu gosto de me apresentar bem para fazer a obra de Deus, né? Então, não é metido não, é porque eu gosto mesmo. Vamos orar a Deus, vamos colocar diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, meu Deus, pela misericórdia, pela graça de chegarmos nesse lugar, meu Deus. Pai, fala ao nosso coração, meu Deus, dá continuidade a esse tema amnésia, Senhor, no qual esquecemos de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Pai, traz de volta a lembrança, Senhor, e nos ensina, fala ao nosso coração, abrimos nosso coração, meu Deus, para que podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como vaso para ser usado, meu Deus. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade, meu Deus. Fica conosco, nos abençoa. Espírito Santo de Deus, revela-nos a Tua palavra, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco. Fica conosco, e é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Diga aleluia! Glória a Deus. Dando continuidade ao nosso tema amnésia, vamos lá, anote aí o tema temor. Temor é o ponto. Quando a amnésia está dominando o homem, ele esquece que Deus deve ser o maior a quem devemos temer. Somente quando o temor a Deus governar o nosso coração, nós seremos libertos de todos os pequenos temores da vida. Mas para isso precisamos voltar a admirar esse Deus que tem autoridade, tem poder para nos livrar de toda ansiedade que intimidam e roubam a nossa alegria. O temor, quando o homem ele está dominado pela amnésia, ele esquece que existe um Deus que tirou ele dos temores, que livrou ele de muitos perigos, mas ele esquece isso. A amnésia ela é muito perigosa, igreja. Às vezes esquecemos, como já foi falado, de muitas coisas que Deus já fez na nossa vida. Mas Deus, por isso que eu estava analisando, né, essas campanhas, esses seminários, e realmente Deus ele fala em cada área da nossa vida, aonde nós estamos precisando. Por mais que nós dizemos assim, isso não é para mim, não. É para o irmão. Não, é para o pastor. Mas saiba que é conosco mesmo, diga amém. Então, quando o homem está dominado pela amnésia espiritual, ele esquece da majestade de Deus. Então ele precisa voltar a ser dominado, porque ele perdeu esse temor e ele esqueceu a verdadeira adoração. E para isso o homem ele tem que ser confrontado. Como ser confrontado? Ele precisa ser confrontado com a grandeza santa de Deus. E como é ser confrontado com a grandeza santa de Deus? É assim. É quando Deus está usando o homem, o pastor, o líder, você que está aí, nós, na célula, no ônibus, sei lá onde for. E Deus está ministrando, usando essa pessoa para falar dos nossos pecados, para falar das nossas falhas, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Por mais que nós, às vezes, lutamos contra essa natureza, mas não tem jeito. Nós somos pecadores. Diga assim, eu sou pecador. Teve gente que não bateu. Tá bom. Teve gente que não falou. Tá bom. E como é ser confrontado? É quando o pregador está ministrando nossas falhas, nossos pecados, Deus falando através do pregador. E aí o pregador diz assim, arrependei-vos dos vossos pecados.
Quantas e quantas vezes nós já ouvimos isso, né? E a gente disfarçamos que não é conosco. Mas entenda uma coisa, nós precisamos ser confrontados. Precisamos ser confrontados. Pois o confronto, ele traz o arrependimento. Pois o confronto, ele traz o arrependimento. Vejamos em Gênesis capítulo 3, não só anote, porque já está escrito aqui, eu vou ler para vocês. Vejamos a história de Adão e Eva, quando eles pecaram e foram se esconder. Mas Deus os confronta nessa passagem de Gênesis capítulo 3, versículo 9 até 11. Olha só o que diz nesse versículo, nesses versículos. O Senhor, porém, chamou Adão e perguntou: onde tu estás? Então Adão responde: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então Deus perguntou: quem contou a você que você estava nu? Olha o confronto. Agora, você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E aí nós já sabemos a história, as consequências da desobediência de Adão, do pecado dele. Isso é só para a gente entender como é o confronto de Deus para conosco. Deus, ele se nos confronta nas nossas falhas, nos nossos pecados, mas muitas das vezes nós tentamos nos esconder. Adão, quando pecou com Eva, o que eles fizeram? Foram se esconder. Pecamos, tá, vamos nos esconder. Assim é o pecador. Quando ele peca, o que ele faz? A primeira coisa é se esconder. E não é isso que Deus quer. O que Deus está querendo que nós venhamos fazer é voltar o quanto antes para Deus, amém? O homem precisa voltar a admirar o Deus verdadeiro. O homem com amnésia, ele fica assim, ele esquece o temor a Deus, ele esquece do que Deus é na vida dele, que Deus pode tirar os temores maiores. E nós temos muitos temores, queridos. Se a gente for analisar a nossa vida, nós somos às vezes muito medrosos. Tem gente que tem medo de andar de ônibus, tem gente que tem medo de andar de avião. Eu nunca andei, mas um dia eu vou. Eu não sei se eu vou ter medo, porque às vezes na hora lá, né, nunca se sabe. Então precisamos voltar o quanto antes para Deus. Precisamos voltar a admirar o Deus verdadeiro. Diga amém. Outro ponto, anote aí. O segundo ponto é a ira. Quando a amnésia espiritual está dominando o homem, ele cria raiva de Deus. Mas como assim ele cria raiva de Deus? Entenda o seguinte: quando o homem esquece do seu Criador, ele cria um Deus distante, um Deus invisível, insensível, um Deus não confiável, um Deus que não tem amor, um Deus que não tem misericórdia ou graça. Ou seja, o homem com amnésia espiritual, ele fica irado, ele esquece de Deus e ele cria isso, ele cria um Deus que é insensível, um Deus que não é amor, não tem amor, um Deus distante, um Deus que não é confiável. Veja, perceba que é o perigo da amnésia, a ira, tá? Vamos lá, continuando. Então, o homem, ele cria esse Deus distante, sem amor, insensível. Ele cria um Deus não confiável, que muitas das vezes acha que esse Deus nunca vai ouvir ele. Então, o que o homem com amnésia pensa de Deus? Veja que isso é muito, muito, muito sério. A ira só vem para aqueles que têm amnésia, que esqueceram o que Deus fez na sua vida. Na realidade, essas pessoas, eles perderam a admiração por Deus. Uma pessoa irada, ela perdeu a admiração por Deus. Ela não consegue admirar mais Deus. Mas por que ela criou isso? É porque ela deixou a ira entrar no seu coração. Então, essas pessoas, elas perderam a admiração por Deus e se colocaram no centro do seu pequeno mundo individual. Ou seja, elas estão furiosas
porque Deus não se submeteu a elas. Elas não viam Deus como o Senhor impressionante da glória, mas reduziram Deus a um serviçal. Uma pessoa irada, ela leva Deus a ser o seu serviçal. Elas estão furiosas. Por que as coisas não acontecem na minha vida? Por que eu não consigo? Isso não acontece na minha vida. É porque elas fizeram Deus um garçom divino, onde a pessoa diz assim, Deus ele tem que me servir. Ele cria um Deus serviçal, no qual está sempre disponível com uma bandeja celestial. Deus não me arrumou aquele emprego dos sonhos. Que raiva. Era para ele me servir. Eu não consegui comprar o meu carro, eu não consegui. Criam coisas, situações e colocam Deus como se fosse um garçom. A realidade é que as pessoas querem mais as bênçãos do que o abençoador. Ou seja, como sempre só é falado, eles querem só usar a prateleira de Deus. Eles não querem o abençoador, o que fez a prateleira. Então, entenda isso. Quando a admiração pela criação, isso aqui é muito importante, quando a admiração pela criação toma o lugar da admiração por Deus, ele deixa de ser o nosso Senhor, e ele é reduzido a um empregado. Veja só o perigo que é a ira com um homem com amnésia. Então é muito importante o homem entender que Deus não é o seu serviçal, Deus não é o seu garçom que está disponível. Garçom, paga minha conta. Garçom, resolve essa minha bronca. Não. Mas o irado, com a amnésia espiritual, ele pensa isso de Deus. Outro ponto, inveja. A inveja não é um problema de necessidade, sim a falta de admirar a grandeza de Deus, sua santa justiça e misericórdia. Ou seja, entender que os caminhos do Senhor são retos e verdadeiros, e viver uma vida de gratidão e contentamento com o que Deus me deu. Eu não posso desejar o que o vizinho tem. Sabe aquela situação onde a pessoa ela quer ter as coisas do vizinho, ela quer vivenciar o que o vizinho tem. Às vezes ela deseja até o esposo ou a esposa do vizinho. Essa é uma pessoa com amnésia espiritual. Ela tem inveja. Fale para o seu irmão do lado dele: você não tem inveja de mim não, né? O vizinho comprou um carro novo. Só ele que consegue, eu não consigo. Por quê? Cuidado, irmão. Então, não posso ficar perturbado pela questão de que por que os outros desfrutam do que eu nunca desfrutei. Uma pessoa com amnésia espiritual, ela faz isso. Ela tem inveja. Elas esquecem que Deus quer até dar para elas o que elas precisam, mas tem que voltar, tem que guerrear, como nós aprendemos na segunda-feira. Gente, servir a Deus é uma guerra, é uma luta. Vou contar para vocês, domingo, eu estava num num curso na empresa, eu cheguei aqui quase no amém. Eu disse: meu Deus, Senhor, o Senhor sabe, Senhor. E o patrão não podia deixar uma guerra e vai debaixo de chuva. Vou. Ontem a mesma coisa, e anteontem também, na segunda. E meu Deus do céu, eu vou. Tá. Então nós precisamos entender que oh meu Deus. Tá. Esquece, oh glória a Deus. Digam glória a Deus aí, irmão, como a Lisiane falou. A Lisiane faz, graças a Deus, falou: dá uma glória a Deus aí, irmão. Deus quer até dar para elas o que elas precisam, mas tem que voltar, guerrear, como aprendemos na segunda. Ontem aprendemos não substituir Deus por outra coisa.
Então, nós precisamos entender isso. Aí, o amnésico, ele não vai ter, ele vai ser tirado a inveja. Outro ponto, obsessão. Quando o homem está dominado pela amnésia espiritual, ele esquece que Deus governa sobre todas as coisas. Esse homem quer fazer o papel de Deus. Ele quer criar os seus filhos, educar com sabedoria. Mas somente Deus pode construir o caráter do coração dos filhos e torná-los cristãos. Às vezes nós queremos, o homem, ele esquece que é Deus quem converte a pessoa. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, e não é isso que o nosso papel. Esse é papel de Deus. É Deus quem muda uma pessoa, é Deus que muda o caráter, é Deus quem toca no coração, é Deus que torna-los cristãos. Deus nos chama para sermos bons mordomos do que Ele nos deu, e não para nos tornarmos obcecados por situações, voltando ainda à questão dos filhos, né? Às vezes a gente quer fazer, quer ensinar, aliás, até ensinamos os nossos filhos o que eles devem fazer, mas às vezes fazem tudo ao contrário. Mano, entregue na mão de Deus. Porque, meu amigo, às vezes a gente fala, e eles fazem tudo o contrário. Ó, o filho da Glaucia é flamenguista, está usando do camisa do Vasco. Então, Deus nos chama para sermos bons mordomos. O que é ser bons mordomos do que Ele nos deu? É cuidar. Mordomo vem de, lembra, de uma casa chique, onde tem os mordomos. O que o mordomo faz? Ele cuida da casa, ele limpa, ele deixa a casa bem cuidada. Assim é o que Deus quer que nós venhamos fazer. Quando a grandeza de Deus não está diante dos nossos olhos e enchendo nossos corações, vivemos como se tudo dependesse de nós mesmos. Ou seja, entenderam? Quando a grandeza de Deus não está diante dos nossos olhos e enchendo nossos corações, vivemos como se tudo dependesse de nós. Ou seja, eu que faço, eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer isso direito, ninguém vai arrumar direito, ninguém vai varrer direito. Não, tudo é eu que tenho que fazer. Vamos ficar obcecados, se não observarmos isso, vamos ficar obcecados, trabalhando demais. Então, vamos nos cansar e vamos ficar destruídos e distantes de Deus. A admiração a Deus nos permite desfrutar descansos. Olha o que essa frase aqui é muito boa. A admiração a Deus nos permite desfrutar descanso. Nós não precisamos, o homem não precisa querer trabalhar, fazer extra, sabe, para ter as coisas. Faz o que você pode, tá? Porque aí você vai conseguir. Outro ponto, exaustão. Quando a amnésia domina o homem, esse homem se torna exausto com muitas coisas. Existem muitos cristãos exaustos, pois vivem seus cotidianos e não têm planejamento de atividades e cansam com as tarefas a cumprir. Tipo, eu tenho que sair cedo porque eu tenho que fazer a célula. Esse barulho é eu que estou fazendo, é, Bren? Ah, tá, gente. Estão ouvindo agora? Me perdoe, irmãos. Eu ia perguntar, eu disse, será que eu pergunto? Será que eu pergunto? Muito bem, voltando. Então, tipo assim, eu tenho que sair cedo do trabalho, tenho célula para fazer, tenho que visitar discípulo, tenho que fazer aniversário do pastor, da pastora, do pai, da mãe, do irmão, eu tenho que fazer aniversário do papagaio, do meu pet, eu tenho que fazer aniversário da minha planta, e etc. Se o homem perder de vista a glória incalculável de Deus e deixar de confiar em Deus,
ele vai cansar, ele vai tentar até produzir pelo seu esforço humano, mas ele não vai conseguir, porque isso só vem através da graça divina. Sabe, a amnésia, ela deixa a pessoa exausta. Tudo é eu que ligo o som, eu que varro a igreja, eu que... Imagina se os pastores fizessem isso. Eu tenho o maior prazer em limpar, nós já limpamos aqui, está muito bom. Eu e a minha esposa, a gente limpou. Quem nunca limpou a igreja, é uma terapia. Para quem limpava uma igreja 20 vezes maior do que essa aqui foi fichinha para nós. Então precisamos entender isso. Um homem com amnésia, ele se exausta muito, ele cansa muito, por quê? Porque tudo ele quer fazer, ele esquece que Deus pode fazer por ele. Não, mas ele quer fazer, ele esquece. Outro ponto, dúvida junto com a frieza espiritual. Aqui são dois temas, tá? 2 pontos juntos, que é para... Dúvida junto com a frieza espiritual. Quando o homem trabalha muito e perde a incalculável glória de Deus, como vimos acima, gera a dúvida: por que trabalho tanto e não vejo resultados? E olha que faço a obra de Deus. Esses são questionamentos. Voltando aí para vocês entenderem. Quando o homem trabalha muito e perde a incalculável glória de Deus, como vimos acima, gera a dúvida: por que eu trabalho tanto e não vejo resultado? E olha que eu faço a obra de Deus. A realidade é que o homem ficou nele próprio, nos seus anseios, necessidades, nos sonhos, nos seus desejos, nas suas esperanças, nos seus objetivos, nas suas expectativas e sentimentos. E então ele começará a duvidar do amor e da bondade de Deus, e vai se tornar um frio com as coisas de Deus. Ele se esfria e deixa de ir os pequenos grupos, ele deixa de ir para os cultos, e o pior, ele para de ler a Bíblia. Deus continuará agindo e cumprindo tudo que tem prometido, mas o cristão com frieza espiritual, ele não vê, ele não sente a glória de Deus. Como é que é uma pessoa com frieza espiritual? Ele perde todo o interesse em fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Ele perde o interesse de cantar, de tocar. Mas por que isso acontece? Por que ele perde isso? É porque ele se coloca no eu. Eu vou falar uma coisa aqui que não é para ofender ninguém. Não é para ofender ninguém. Mas eu conheço, chama levita, né? Mas é música, né? Músicos que se eu fosse músico, eu dava aula de graça para quem quisesse aprender. Mas eu ainda não vi algum músico ter esse interesse. Mas por que não tem esse interesse? Não sei. Eu não sei. Mas uma coisa é certa: quem deu o dom para ele foi Deus. Amém? Eu tenho um irmão que ele toca no mundo. Ele é baterista, outros instrumentos aí, sabe qual é o nome? Não, percussão. Deus que deu para ele o dom, porque ele não fez curso nenhum. Mas por que ele está no mundão? Não é culpa da pessoa, do músico que queria ensinar ele. Mas ele me disse: mano, o fulano não quer me ensinar. O fulano é muito chato. O fulano é muito não sei o que. Eu disse: meu mano, preste atenção uma coisa. Não é o fulano, é Deus. Tu tem um dom.
Porque minha família tem vários músicos, né? Eu estou lutando para aprender. Chegar lá. Então, a frieza espiritual, ela só chega quando a pessoa ela perde o interesse das coisas de Deus, quando as coisas não acontecem na vida dela. Deus não foi o garçom, Deus não me serviu, ele não me serve então. Aí ele deixa de ir para os cultos, pode prestar atenção, gente. Uma pessoa que deixa de vir para o culto, que deixa de ir para os pequenos grupos, mano, pode conversar devagarzinho que ele vai falar o que ele está sentindo, porque a frieza espiritual é uma cegueira espiritual, onde a pessoa não consegue, onde ela não consegue lembrar das coisas boas. A Mônica falou ainda agora do povo de Israel, onde o povo de Israel viu tanta coisa, mano, se eu visse o meu pé, meu sapato não crescer, meu Deus, isso gera uma carne descer do céu, pão. Se bem que hoje... E era pão melhor que existe. Hoje os pães, mano, é tudo contaminado, né? A gente não pode comer pão, né? Que o médico me deu triglicerídeo alto, mas tira o pão, tira não sei o que. Eu disse, doutor, não dá para reduzir, não? Então a frieza espiritual é muito séria. Para encerrar aqui, a amnésia quanto à admiração é equivalente à anorexia espiritual. Aqui está a conclusão final. Quando estamos cegos para a impressionante e expansiva glória de Deus, e não nos lembramos de sua infinita grandeza, vivemos com o coração atrofiado. Em vez de nossa visão de vida continuar se expandindo até as dimensões incompreensíveis da grandeza de Deus, nossa perspectiva sobre a vida se reduz às dimensões das esperanças e sonhos pessoais, ou as dimensões do que o mundo físico ao nosso redor tem para oferecer. Alimentamos-nos pouco da verdadeira e satisfatória refeição da glória de Deus e tentamos nos alimentar dos bocados não nutritivos das glórias temporárias da criação. Uma pessoa com amnésia espiritual, ela se alimenta de bocados não nutritivos. Olha como é que é, ela fica com anorexia espiritual, como diz aqui. Por não termos uma nutrição espiritual adequada, estamos constantemente famintos, nossos músculos espirituais se atrofiam e somos incapazes de viver como Deus planejou. Então, precisamos entender que talvez não seja necessário, isso aqui é interessante, talvez não seja necessário instituir outro programa de reforma. Não precisa vir outro Martinho Lutero, né? Ou estabelecer um novo conjunto de comprometimentos que sejam mais sobre penitência do que o arrependimento. Talvez o que precisamos fazer é cair de joelhos diante do grande médico, com humildade, quebrantamento e aflição, e confessar a amnésia quanto à admiração que está devorando o nosso coração como um câncer espiritual. Hoje, precisamos implorar com olhos que vejam e um coração que se lembre. Precisamos lamentar a facilidade com que nos esquecemos de Deus. Vou repetir, precisamos lamentar a facilidade que esquecemos de Deus. Quem esquece de Deus? Todos nós. Esquecemos do que Ele já fez, do que Ele já nos curou, do que Ele já fez. Já fez milagre sim também. Ai, irmão, milagre? Também. Um caminhão passou por cima de mim, um dia eu conto isso aqui. Eu acho, né? Deixarem. Então precisamos entender isso. Precisamos confessar a nossa anorexia espiritual. Vocês sabem o que é anorexia? Deixa eu ver quem é magro aqui. Olhem para o Myron. Não, só olhem para o Myron e imagine ele 10 vezes mais magro. É o nosso espiritual diante de Deus. Toma ali. Ai!
Precisamos confessar nossa anorexia espiritual e clamar por um coração transformado. Quando começamos a confessar que nós somos o problema, não correremos para nenhum outro lugar, senão para os braços da graça de Deus. Não há outro lugar para estarmos melhor do que nos braços do Pai, na graça. E por que Deus, Ele faz 5 dias, uma semana, né? 5 dias, uma semana de palavra, aí a gente fica só, ai, ui. É porque Ele nos ama. Levante sua mão direita e diga assim: é porque Deus me ama. Diga assim: Senhor, toda amnésia espiritual, tira da minha vida, Senhor. Tira do meu coração, da minha mente, dos meus olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Diga amém e aplauda bem forte. Diga aleluia. É para me terminar ou termina?